Bem, meus amigos, iniciamos mais este bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Este programa tem como principal objetivo trazer a você, ouvinte, reflexões sobre os principais problemas enfrentados pela cultura e sociedade nos dias atuais, no Brasil e no mundo, sempre contando com o auxílio do ferramental do método filosófico. Nesta edição, iremos tratar de um dos grandes temas que aflige o mundo, que é a questão geopolítica internacional. A escalada do conflito Rússia e Ucrânia deflagra um choque civilizacional que tem como base o expansionismo russo encabeçado por Putin. Esse expansionismo russo possui como principal fonte intelectual a ideologia do eurasianismo, desenvolvida pelo pensador russo Alexander Dugin. O que seria o eurasianismo e de onde ele vem? Quais as raízes intelectuais dessa ideologia que governa hoje o Kremlin? Para trazer maior luz a essa discussão, convido como entrevistado deste programa o jornalista Christian de Rosa, que vem desenvolvendo estudos nessa temática e atualmente está para lançar um curso online inédito sobre a temática geopolítica russa, eurasianismo e história das ideias. Christian de Rosa é também mestre em Fundamentos do Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, autor de 4 livros sobre jornalismo e opinião pública, fundador e editor do site Estudos Nacionais desde 2016 e aluno do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho desde 2009. Bom dia, Christian, tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí, os ouvintes do Ágora Perene, eu queria agradecer pelo convite, né, primeiramente, de participar aí dessa iniciativa. É com grande prazer que eu agradeço pelo convite e pela disponibilidade em participar desse programa, ainda mais em sábado de manhã, né? Esse programa será disponibilizado ao longo da semana seguinte, para o ouvinte que estiver agora ouvindo. Bom, então eu vou passar agora para a primeira pergunta, né, desse nosso programa. Ô, Christian, poderia nos explicar melhor ao nosso público o que é o eurasianismo e por que essa ideologia ela é tão importante para compreender esse quadro geopolítico internacional que tem a Rússia como a grande força expansionista? Bom, a questão do eurasianismo, assim, hoje eu acho que um dos melhores guias para isso foi como surgiu aí entre nós, como uma introdução, foi o debate, né, feito pelo professor Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin em 2011 ou 2012, se não me engano, e aí saiu um livro, né, e é um dos livros, já está na segunda edição, é um livro que acaba sendo assim, de conhecimento básico, mínimo, assim, sobre isso, né, mas principalmente porque o professor Olavo, ele aprofunda bastante, não só o pensamento do Alexander Dugin, como também as vinculações intelectuais que ele tem, né, mas o eurasianismo, assim, de uma maneira mais geral, histórica, né, ele, primeiro que surgiu o eurasianismo, né, que é uma corrente bem antiga, já do início do século XX. O que o Alexander Dugin faz hoje pode ser chamado de neo-eurasianismo, né, porque ele resgata uma série de fontes russas e mistura com outras coisas, mas, assim, a gente pode dizer que essas outras coisas que ele mistura já estavam lá atrás no primeiro eurasianismo. A gente pode dizer que os escritores eurasianistas ali da década de 20, né, começaram com esse negócio. Entre eles, o principal deles é o Ivan Ilyin, que foi um advogado, se não me engano, e ativista e filósofo ali do início, do período revolucionário mesmo, né, que lutou contra os bolcheviques. Então, ele fazia parte da chamada geração dos russos brancos, né, era o nome do grupo, né, de intelectuais, poetas, escritores e tal, que lutaram contra os bolcheviques em defesa do Império Russo, em defesa da manutenção lá do poder do czar. E aí a gente pode pensar assim, bom, então esse pessoal era mais conservador, era mais de direita, enquanto que os bolcheviques eram de esquerda. Mas aí é que está o grande perigo. Por quê? Porque aí a gente teria que remontar, né, a história russa desde o século XIX
até o século XX. Mas, para resumir a história, havia um movimento já na Europa muito grande que estava entrando na Rússia, que é de um profundo orientalismo, que é utilizado de maneira a se contrapor ao Ocidente, né? Então, esse orientalismo ele foi especialmente forte na Alemanha, mas a gente não pode deixar de lembrar que a Alemanha e a Rússia tinham uma relação muito próxima, cultural, né? A gente lê naqueles livros contos do Tolstói, por exemplo, da infância, né? Mostra ali que o professor dele, o tutor, era alemão, né? E isso começou a haver esse costume de chamar alemães para dar instrução para jovens russos e tal, no século XIX, com a czarina Catarina II, que ela fez tentou fazer uma espécie de renascimento ali na Rússia, tentando modernizar a Rússia, que era vista como uma coisa muito atrasada, muito camponês. Então o pessoal começou, vamos trazer intelectuais, e qual foi os intelectuais que trouxeram? Os orientalistas alemães, né? Então, ela que dá uma ocidentalizada na Alemanha, na Rússia, e piorou a situação porque trouxe os alemães orientalistas, que estavam fanáticos por orientalismo. A gente não pode esquecer que na Alemanha, no século XIX, teve um movimento chamado Lebensreform, que era um movimento que foi exatamente uma primeira versão do movimento hippie. Era veganismo, era coisas hindus, meditação, uma loucura toda de práticas, nudismo, aquele naturismo, aquelas coisas. Os alemães do século XIX estavam ali, com a cabeça naquilo ali. E aí foram mais ou menos esses intelectuais, inclusive o nosso Dom Pedro II teve um tutor alemão ali que é considerado por muitos historiadores como o responsável por inserir o Brasil nessa moda orientalista do século XIX, do orientalismo alemão europeu. Então, o Dom Pedro II sabia até sânscrito, né? Estudava línguas indianas, o pessoal adorava essas coisas, que era visto, então, como uma cultura superior, né? Bom, mas voltando para a Rússia, né? Esses russos brancos, então, eram intelectuais, poetas, que faziam parte de um movimento que chamou Era de Prata. Agora, acho que eu me esqueci, não sei se é Idade de Prata, acho que era de Prata, que era uma espécie de renascimento de intelectual e tal, principalmente intelectual, né, e artístico, que era considerado uma espécie de renascimento, pequeno renascimento ali dos russos e tal. Então, quer dizer, aqueles que se opunham aos bolcheviques não eram bem assim, eles já tinham uma alta cultura e profundamente influenciada por esse processo aí, né? Havia também muito forte, desde o Dostoiévski, um messianismo russo, a ideia de que a Rússia tinha uma missão de se espalhar pelo mundo, de crescer pelo mundo, criar um império cristão, cristianizar o mundo, etc. Havia esse messianismo e, mais importante de tudo, havia nesse período uma profusão de seitas esotéricas, de cultos esotéricos, de práticas de um tipo de esoterismo, de um misticismo até fanático, né? Aqueles eremitas, aqueles caras que, né, andavam acorrentados, como tinha na história do Tolstói também, um exemplo, né? Que andavam acorrentados. O próprio Tolstói rompeu com a Igreja Russa em nome daquele crença dos velhos crentes, se não me engano, que é uma crença, uma espécie de agrupamento religioso mais radical. Então, esses eram os intelectuais que foram expulsos pelos bolcheviques, né? E o Ivan Ilyin, para pegar um exemplo, ele foi para a Alemanha. E na Alemanha, ele se encantou com o nacionalsocialismo, achou uma coisa maravilhosa, perfeita, e escrevia seus artigos, mandava para a Rússia clandestinamente, que a Rússia deveria seguir esse caminho, deveria se aliar e deveria ser aquilo ali, a ideia do nacionalsocialismo. Então, porque estava muito próximo, né, esse pensamento alemão orientalista que buscava as origens da Alemanha, da própria Alemanha, no Oriente, que é justamente para se contrapor ao Ocidente, e a Rússia entrou junto nesse negócio, porque também tinha essa tendência, né? Então, esse foi o eurasianismo que surgiu ali. Teve vários outros intelectuais, né, mas no início do século XX foram esses. E o Dugin resgatou tudo isso. E ele remontou as mesmas fontes recomendadas pelo Ivan Ilyin, que é o misticismo nazista, que porque o Dugin ele faz o seguinte, só para
finalizar essa explicação aqui do eurasianismo atual, né? O neo-eurasianismo é assim, a partir da quarta teoria política que o Dugin criou. É quarta por quê? Porque, assim, houve o liberalismo, né, já lá no século XVIII, mas houve o liberalismo, depois teve o socialismo e o fascismo, foram duas ideologias para tentar se contrapor ao liberalismo, para acabar com o liberalismo. E ele considera, então, que eles falharam em destruir o liberalismo. Então, aí tem o liberalismo, tem o socialismo, tem o fascismo, e precisa ter uma quarta teoria, que também vai ser uma nova tentativa de se contrapor ao liberalismo. E como ela vai ser para ser contra o liberalismo, ela tem que pegar tudo aquilo que funcionou, que tem de positivo, né, nessas duas, socialismo e fascismo. Então ele faz uma mistura dos dois. E é por isso que o Dugin, nos anos 90, ele cria o Partido Nacional Bolchevique, que era exatamente usava a foice e o martelo, mas com estética nazista. Eles usavam no braço aquela faixa vermelha com a bola branca e foi esse martelo preto, igualzinho o suástica, só que era símbolo comunista. Então essa mistura que também foi chamada de Nazbol, né, nacional bolchevique, nazista bolchevique, e que era uma tentativa, então, inicial, e ele assume isso, né, ele diz que o nacional bolchevique foi uma primeira tentativa de criar a quarta teoria política, o neo-eurasianismo. E aí agora ele já está plenamente construído e espalhado pela Europa, né, a nova direita europeia e tal, a maior parte está fechada com o Dugin, estão recebendo informações do Dugin e tal, tudo contra o mundo moderno, contra o liberalismo. Mas que oposição ao mundo moderno é essa, né? Que se baseia nesse orientalismo, que é a mesma fonte da nova era, da nova ordem mundial ocidental, do nazismo, ambientalismo, é a mesma fonte exatamente a mesma fonte de todos esses problemas, né? Então, mas só que ele se oferece como solução desses problemas. Então, esse eurasianismo é isso aí, né? E só é importante também acrescentar esse movimento eurasiano organizado, ele inclusive tem repercussões no Brasil. Nós temos um movimento do nacional-bolchevismo já instalado e crescente no Brasil, né? Exatamente. Nós temos assim, temos os assumidos e os não assumidos, né? Tem o Nova Resistência, que é um grupo assim, assumidamente seguidor do Alexandre Dugin, eles têm contato com o Alexandre Dugin, eles fizeram a aproximação do Alexandre Dugin com a Escola Superior de Guerra Brasileira. O Dugin publicou um artigo, a convite da Escola Superior de Guerra do Brasil, ele publicou um artigo dele na revista, né, da revista militar brasileira. Então, ele está profundamente envolvido no Brasil, graças aos meninos ali do Nova Resistência, aos metaleiros, né, são tudo metaleiro, porque, na verdade, o que acontece? Esse pessoal é assim, o pessoal começa a sonhar, né, com ser um mujik russo, né, se converte à igreja ortodoxa, dizem muito nacionalistas, mas se converte à igreja ortodoxa russa, né, e ficam enaltecendo o catolicismo romano brasileiro do século XIX, né, ou antes, né, mas o de hoje não. Então eles vão lá para a igreja russa, e porque ela é a igreja russa que, pelo jeito, né, o veículo, né, da verdadeira tradição. É isso que eles acreditam. Então, eu tenho Nova Resistência, tem outros grupos tem um chamado Sol da Pátria, que é também um grupo, assim, que tem a mesma feição, embora um pouco mais metido com coisas, assim, indígenas e tal. Tem também o grupo nacional trabalhismo, né? O pessoal do Nova Resistência está se infiltrando no PDT, isso já tem reclamação da própria esquerda e tal, tem vários membros da Nova Resistência no PDT, já não é segredo nenhum isso aí. Foi perguntado para o Ciro Gomes numa entrevista no Roda Viva, ele desconversou, mas a gente acompanhando os debates aí, dos próprios sites deles aí, dos canais deles, da Resistência, eles assumem isso, que tem gente ali, e essas pessoas precisam ser respeitadas, e tal. Claro, porque estão sendo hostilizados pela esquerda, que diz, estamos numa infiltração fascista aqui. Eles não estão podendo conter isso. A esquerda não tem condições de conter isso. Por quê? Se você for perguntar para, por exemplo, um pessoal os próprios conservadores, a própria esquerda, por exemplo, do PCO, eles são profundamente pró-Rússia, pró-China, né, a favor de Taiwan, né, a China que domine Taiwan, contra Taiwan, né, e que a Rússia domine a Ucrânia, né. Então, eles têm toda essa questão aí, né.
E é uma questão, é uma temática de interesse tanto do ponto de vista internacional quanto nacional, do ponto de vista de nós. Enfim, isso não é uma questão isolada que está ocorrendo lá na Europa, é uma coisa que também tem repercussões no Brasil, tem impactos para a política brasileira, e é importante a gente traçar essas perspectivas do ponto de vista do que acontecerá no Brasil. Nós vemos de fato, isso está descrevendo, essa infiltração desses movimentos em partidos políticos, na Escola Superior de Guerra, e é por isso a importância de nós estudarmos essa questão, estudarmos essa temática, até para que a direita brasileira ela fique mais atenta a eventuais, não fique presa a eventuais surpresas futuras nesse sentido, né? Exatamente. Assim, o grande risco que já está iminente aqui, assim como já o risco é de acontecer no Brasil aquilo que está acontecendo na Europa. Ou seja, a direita toda está no colo do Alexandre Dugin. E qual é o risco disso aí? O risco é o seguinte: os vínculos nazistas deles são evidentes, são óbvios, só não vê quem não quer. Tanto é que quando eu escrevi sobre isso, aí algumas vezes o site Nova Resistência quis dar uma refutada. Como é que ele refutou o vínculo nazista do Alexandre Dugin? Para ver como eles não têm resposta para isso. Ele disse assim: o site, foi no site dos Nacionais que eu fiz na época, o site dos Nacionais é um site atlantista e liberal e globalista, né, que está preso à dicotomia do Karl Popper, da sociedade aberta e sociedade fechada. Então, eles estão presos nessa dicotomia, ou seja, no preconceito com o nazismo, porque o Dugin fala muito, por exemplo, do Hermann Wirth, que é o criador da SS, que diz assim: as escolhas políticas do Hermann Wirth acabaram fazendo com que ele fosse discriminado pelo Ocidente, mas é um grande escritor, etc. Quer dizer, qual é a discriminação? É do cara ser nazista, né? Realmente uma discriminação terrível, né? E o que acontece? A direita brasileira, se cair nisso aí, toda a esquerda globalista, ela já sabe desses vínculos do Dugin. Tanto que, se for procurar a bibliografia sobre isso, a maior parte é deles. E eles, só que não eu confirmei, inclusive, com os duguinistas, né? Todos esses vínculos. E aí, o que acontece? Aí, quando tem vínculos com o ocultismo, até com satanismo, e também outra resposta que eu tive uma vez que eu falei disso aí, eu falei do Aleister Crowley, os vínculos do Dugin com o método do Aleister Crowley, que era um ocultista satanista. Esse pessoal tem medo de ler certas coisas, quer dizer, ou seja, né, você acusa, mostra as ligações deles com o satanismo, e eles respondem assim: você tem medo, né? Então, quer dizer, não é uma questão de medo, simplesmente eu sou católico, sou cristão, não vou ficar me baseando em satanistas, né? Vocês acham isso muito cristão, muito tradicional, né? Tá respondido, né? Agora, no Brasil agora ficou muito evidente essa ligação e esse risco, porque, embora tenha dificultado um pouco da direita fechar com a Rússia, porque o Lula fechou. Então, o Lula, eu fiz um artigo até no Sul Nacionais, dizia Lula, o duguinista, né? Por quê? De onde é que eu tirei essa ideia? Eu tinha visto, eu vi o Lula falando que ele ia entrar no G20, o Brasil ia participar do G20, e ia dar maior protagonismo para o grupo chamado União Africana. Aí eu me lembrei, assim, União Africana, eu já vi esse nome antes. Aí eu procurei a União Africana no grupo do Nova Resistência, estava lá. Eles fizeram um programinha de princípios que o cara tem que acertar para ser eurasiano do Nova Resistência, para ser do grupo. E estava lá todos os pontos que o Lula vem subscrevendo desde o início do mandato. Então, no caso da União Africana, é um grupo também ligado a essa ideia multipolar, né? E aí é engraçado porque o pessoal pensa assim que são grupos nacionalistas, né? Pelo contrário, o Dugin critica assim violentamente o conceito de nação, o conceito ocidental de nação. Isso já deveria assustar as pessoas pelo seguinte motivo: a maior parte da defesa, da crítica que nós temos em relação ao globalismo, né? Crítica não, né? Oposição total ao globalismo é por conta da desconstrução que eles fazem das soberanias nacionais. E o Dugin está fazendo exatamente o mesmo trabalho. Só a diferença é que
O globalismo quer fazer a desconstrução das soberanias para criar uma soberania analogicamente global, uma soberania global, uma ideia global de nacionalismo. E o Dugin quer fazer uma ideia regional, de ter várias ideias regionais que vão ter cada um seus princípios e as suas verdades. Inclusive, ele disse isso quando foi entrevistado pela BBC, quando perguntaram sobre a Rússia e a Ucrânia, ele falou, não, a Rússia tem a sua própria verdade. Isso é esse o ideal que ele quer, é o relativismo epistemológico, quer dizer, você vai ter, por exemplo, aqui, digamos, eles são a favor, outra coisa que o Lula é a favor e o Foro de São Paulo é a favor e o Dugin é a favor, o pessoal do Nova Resistência quer também, é a ideia da pátria grande, que é aquele continente, eles falaram exatamente uma união federativa, de todos esses países, com o Brasil e tal, aí, né, claro, o Dugin veio aqui e disse que o Brasil é que vai mandar, certo, vai na Argentina falar que a Argentina é que vai mandar, e assim ele vai seduzindo e fazendo todo mundo fechar com ele. Mas o fato é que uma federação assim, essas federações que vai ter, assim como o Pátria Grande aqui, vai ter outra na África, vai ter outra na Ásia, várias regiões, a própria Rússia vai retornar com a sua União Soviética, a antiga União Soviética, o Império Russo, é justamente para isso. Então, e não tem, se esses impérios quiserem escravizar e matar o seu povo, não pode haver nenhuma força, não vai haver nenhuma força, nenhum valor moral acima desse pluralismo, né? desse identitarismo, essa nova democracia, entre aspas, aí, né? Antidemocrática, que cada um vai fazer a sua ditadura conforme quiser e não vai ter nenhum valor moral. Então, o Dugin se diz muito tradicional, nem os valores da tradição que ele fala aí vai ter autonomia, porque se é multipolar, então não vai ter digamos assim, um topo que valha mais. E, embora a gente seja contra, né, que os globalistas mandem tudo, como católico, como cristão, você tem que dizer que acreditar que existe o cristianismo. O cristianismo está acima, é a verdade, né? Então, nem o eurasianismo, nem o globalismo fecha com isso aí. Então, isso justamente entra nessa questão que justamente você acabou de falar, essa questão da ordem multipolar, né? E essa é justamente a próxima questão até que eu queria levantar, que essa ordem multipolar justamente está por trás dessa aliança da Rússia com os BRICS, né? Que atualmente você tem esse bloco de países que tem, de certa maneira, esses pontos convergentes com os eurasianos que você acabou de listar, e que é esse discurso, por exemplo, de você contrastar contra essa hegemonia ocidental, europeia, americana. Isso está muito presente no discurso da diplomacia petista. Em suma, como você avalia esse conceito? Explique para nós em maiores detalhes o que significa essa ordem multipolar nesse sentido. Bom, o Dugin tem um livro, inclusive, sobre isso aí, né? Que é a teoria do mundo multipolar. Mas está tudo ali na quarta teoria política. Por quê? Porque na quarta teoria política ele explica o princípio de como isso de por que isso precisa existir, né? Mas quando você alia isso a tudo que o professor Olavo de Carvalho explicou no livro os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o debate ali, né? O Dugin está baseado em uma geopolítica, né? Que é uma geopolítica de contra-ataque, contra um ataque possivelmente imaginário, né, que é assim, tem o Halford Mackinder, né, um inglês que criou a ideia, ele percebeu que existia uma terra, uma porção de terra, né, as terras centrais, as potências terrestres, que seria o principal a Rússia, porque a Rússia é maior, ali onde está a Rússia é o maior território, né, o maior território assim, que existe, longe do mar, assim, uma porção de terra que tem. E o Mackinder ele percebeu que ele era do Império Britânico, né? Ele percebeu que se essas potências terrestres obtivessem o acesso a certos portos, a certos pontos específicos da parte litorânea das outras potências, isso iria dar um poder totalitário sobre o mundo. E isso poderia desencadear em um novo império global. Então, o Mackinder meio que fez um alerta, na verdade.
Ele fez um alerta, né? É claro, o professor Olavo também coloca assim em dúvida, ele diz e coloca porque ele não tem tempo, não vai ter tempo de pesquisar para confirmar se essa teoria do Mackinder foi realmente somente isso. Por quê? Porque o Dugin dá uma outra interpretação. Ele diz que, não, é o seguinte, o Mackinder fez esse negócio aí para impedir que a Rússia crescesse e, na verdade, para que o Império Britânico mantivesse o poder global, conquistasse a Rússia, destruísse a Rússia para fazer o Império Global. Seria um plano contra a Rússia, né? Então, o professor Olavo de Carvalho diz que não tem muito elemento para dizer qual é a realidade, mas ele dá fortes assim, indícios de que o Mackinder, na verdade, estava fazendo um alerta, até porque, como britânico e tal, a ideia é justamente de impedir o poder, de limitar o poder, a ideia era essa, e o alerta que ele fez foi para limitar o poder, o eventual poder de potências ou russa ou chinesa, mas daquela porção de terra ali que fizesse grandes avanços sobre as outras potências marginais ali. Então, só que aí o Dugin percebeu, então, querem nos destruir, né? Que nem o Putin fala agora, né? Que ele está invadindo a Ucrânia porque a Rússia está ameaçada de deixar de existir. Então, o Dugin, ele percebe isso aí e ele faz o seguinte, não, nós vamos fazer o seguinte, então, vamos pegar a teoria do Mackinder e fazer uma geopolítica contrária de contra-ataque. E aí, o que ele utilizou? Qual foi a teoria que ele utilizou? A geopolítica do Haushofer, que era o geopolítico nazista, o geopolítico de Hitler, que ele pegou, que ele tinha utilizado exatamente a teoria do Mackinder para dizer o seguinte, olha, o Império Britânico, ou melhor, o Ocidente, ameaça a existência das potências terrestres, que ele colocou a Alemanha junto, né? Ele falou da Alemanha, o Haushofer estava falando da Alemanha. E aí, como existia aquela ideia de que os arianos deveriam dominar o mundo, né? O Império Ariano, então aí ele utilizou uma Mackinder dessa forma, e o Dugin faz a mesma coisa, só que adaptando para a Rússia. Ele fez exatamente isso. E aí por que isso tem a ver com o mundo multipolar? Porque assim, então você tem que anular o que ele considera hoje é o mundo unipolar, ou seja, os Estados Unidos mandam no mundo. Os Estados Unidos não, o Ocidente, a Europa, né? O Ocidente, ele manda no mundo. Então, é preciso ter vários pontos para... É uma nova ideia de como eu posso dizer, de pluralidade, no fundo, ele apela aos mesmos expedientes ali da esquerda globalista, né, de libertação. E, no fundo, o objetivo da Rússia, do Império Russo, é neutralizar os Estados Unidos, principalmente. Porque os Estados Unidos por mais que você possa criticar isso, essa conduta dos Estados Unidos, que está lá na doutrina Monroe, né? A ideia de ser um pouco, não expansionista, né? Ao contrário, a doutrina Monroe, originalmente, ela era assim, ela não era expansionista, não era para expandir os Estados Unidos, mas era de intervir onde houvesse esforços europeus, colonialistas, né, dos antigos colonizadores, para retomar as suas colônias, essa doutrina do século XIX. Então, é uma doutrina originalmente de defesa. O próprio Donald Trump falou disso aí e trouxe de volta, trouxe um intelectual para explicar isso aí, para colocar isso aí, não me lembro quem foi agora o político que falou sobre isso, que falou que a doutrina Monroe vai voltar a ser o que era originalmente, né? Porque com a esquerda, o Partido Democrata, a doutrina Monroe se tornou intervencionista, se tornou expansionista e veículo do globalismo. Né? Então, por exemplo, você tem hoje as fundações filantrópicas americanas, no início do século XX, elas se espalharam pelo mundo. Por exemplo, a Fundação Rockefeller foi uma das fundadoras, por exemplo, da Fundação Oswaldo Cruz no Brasil, né? E porque tinha aquela ideia e a Fundação Ford também entrou no Brasil para uma série de funções ali para tentar ajudar os países, aquela coisa da filantropia. E que, na verdade, virou veículo do próprio globalismo, das ideologias identitárias, racialismo e todo esse negócio. Mas, então, a pretexto de acabar com esse intervencionismo americano, o Dugin cria esse mundo multipolar, muito bonito, mas, apesar de a gente poder criticar
essas intervenções americanas, a gente tem que entender que é o seguinte, os Estados Unidos é o único país, talvez o único país até hoje que tem uma democracia duradoura e com uma ideia de direitos individuais, civis, permanente, né, e que acaba sendo uma pedra no sapato para qualquer plano de acabar com esses valores. Então, se você destrói os Estados Unidos, quem sobra de democracia, resistência democrática? Não tem no mundo. Então, você perde, inclusive, a possibilidade de uma ajuda americana, né, contra tiranias regionais. Então, isso é uma coisa que não é só da boca para fora, né? Isso pode acontecer. E aí a ideia principal é acabar com os Estados Unidos. Mas a gente sabe que o eurasianismo, com todos os seus vínculos aí anti-ocidentais, ele tem também, o professor Olavo fala muito disso, uma agenda conjunta, aliás, atendendo também a outros interesses de outras agendas, como o da própria Igreja Ortodoxa Russa, que tem uma agenda contra a Igreja Católica, uma concorrência contra a Igreja Católica. Por quê? Primeiro porque a Igreja Ortodoxa Russa, ela tem um problema, ela quer ser uma igreja universal, mas ela é russa, então fica, e ela é muito unida ao Estado russo, então fica uma coisa, assim, meio grudada uma coisa na outra. Para ela se expandir, tem que expandir o Estado russo também. Então acaba sendo realmente um imperialismo, um expansionismo violento ali, que eles precisam, a todo custo, fomentar ali no leste europeu, né? Uhum. E nós sabemos também, você acabou muito bem de mencionar essa questão do globalismo, né, que você tem, no fundo, um conflito entre dois projetos globais expansionistas. Então você tem, de certa maneira, o Ocidente moderno, ele atualmente se encontra nessa encruzilhada, né, entre esse projeto de expansão globalista, que é representado pelo Great Reset, que é preconizado, né, pelo Fórum Econômico Mundial, pela União Europeia, pelo Partido Democrata Americano, e você tem, por outro lado, esse projeto eurasiano, né, russo, que seria justamente essa oposição ao que ele denomina de atlantismo, nesse caso. E a gente vê também que, atualmente, um grande palco desse conflito de projetos expansionistas é o conflito da Ucrânia, com os globalistas, né, apoiando de maneira enfática a Ucrânia e os eurasianos, de outro, atacando. Então, por isso, eu queria até passar, essa é a próxima pergunta que eu queria fazer. Na sua visão, qual seria a postura sensata e prudente a ser adotada sobre o conflito da Ucrânia, né? Olha, a postura sensata, a melhor postura eu acho que acaba sendo não fechar com os projetos ideológicos, né, revolucionários, porque o que acontece é que tanto o globalismo quanto o eurasianismo são, assim, olha, eu não diria nem que são dois braços, porque se a gente for parar para pensar, em alguns aspectos, os dois juntos são o mesmo braço revolucionário, mas em alguns aspectos eles se diferem. Então, são muito poucos as distinções, se a gente for parar para pensar. Então, assim, a melhor postura é ser a favor do cristianismo ocidental, é ser defensor da tradição ocidental. Mas a tradição ocidental não sobrou mais nada. Eles tentam fazer de todo custo você pensar que o Ocidente acabou. E só que existe uma pegadinha aí, né? Quando teve, por exemplo, a pandemia, o pessoal estava, os conservadores, muitos que ficaram indignados com todos os abusos absurdos da pandemia, o transhumanismo, o lockdown, o absurdo da pandemia, e depois eles acabaram, então a Rússia é a solução. Inclusive rolou até aquela fake news de que o Putin estaria bombardeando laboratórios, coisa assim e por isso a pandemia acabou, porque ele bombardeou laboratórios que estavam na Ucrânia. Então, a própria Rússia veio anunciar que não é verdade isso aí. E o que acontece é que toda indignação não faz sentido, embora esteja acontecendo isso, não faz sentido que toda a indignação contra a pandemia seja capitalizada para o apoio à Rússia. Por quê? Ao eurasianismo, ao plano russo. Porque o que a gente faz? A gente ser contra a imposição de máscara, a imposição de vacinas obrigatórias, o lockdown, tudo isso. Direitos individuais, democracia ocidental, direitos ocidentais. Então, assim, como é que foi a pandemia na Rússia? Como é que foi a pandemia na China? Ninguém questionou. A coisa foi imposta, ninguém falou nada. Eles estão acostumados a receber um comando e obedecer. São as sociedades muito superiores, segundo o Dugin, né, hierárquicas e tal, das potências terrestres, né?
espiritualistas e tal, e nós somos, o atlantismo ocidental, somos, assim, materialistas, individualistas, etc, etc. Bom, mas nós temos uma vantagem aqui, que a gente não se rebaixa a tiranias. E é exatamente isso que eles querem destruir quando eles tentam minar esses valores ocidentais, dizendo que são todos degradados. Sim, eles estão degradados por vários aspectos, que aí você pode, né, vai estudar os aspectos, quais são esses aspectos que degradaram a cultura ocidental ao ponto de chegar hoje à defesa da tirania através de uma linguagem democrática. A gente está vendo isso no Brasil muito facilmente, né? Isso aí, o professor Olavo explicou isso várias vezes, que é o formalismo do iluminismo francês. Por quê? Porque para eles é assim, você tem que defender a democracia. A Revolução Francesa foi isso, cortavam cabeça em nome da democracia. Quer dizer, você tem a democracia, a palavra democracia é defendida como se fosse quase uma divindade. As palavras, né? A gente vê isso na nossa Suprema Corte aqui, no STF. E eles esquecem do conceito. Por que eles esquecem do conceito? Porque eles são signatários dessa linha francesa do iluminismo. Mas teve uma outra linha anterior, que foi a linha inglesa, que foi a britânica, que foi a que deu à Inglaterra uma tradição diferente e aos Estados Unidos, né? O pessoal conservador, católico, pode ficar, mas são protestantes, são maçons, são isso, aqui, tá, tudo bem, mas funcionou e está funcionando, e lá eles têm liberdade, mais liberdade, tudo bem, está acabando agora por causa desse avanço todo. Agora, os teóricos, entre eles o próprio Adam Smith, iluministas ingleses, diziam o seguinte, que a democracia, a liberdade, todas essas coisas, soberania nacional, todos esses valores que são defendidos aqui como palavras, meramente, que você pode fazer o que quiser em nome dessas palavras, esses valores eles são construídos através da prática dos valores sociais que vêm da imaginação moral, que vem, por sua vez, da religião. Então, o iluminismo inglês, ele não era anticlerical e antirreligioso, e pelo contrário, ele nunca foi. Enquanto que na França, essa foi a marca desse iluminismo. Então, essa diferença, embora a outra não seja contra a religião, mas e seja protestante, quando os católicos podem torcer o nariz, mas é o que se tem, né? Não tem esse pessoal que prefere a Rússia do que qualquer coisa ocidental, eles querem voltar aonde? Para onde? Por onde? Por que caminho, né? É voltar à tradição ocidental por que caminho? Pelo caminho da Igreja Católica medieval, não vai dar para fazer esse caminho aí, vai ser muito complicado. O Império Católico, né? Não vai dar para fazer isso aí. Então, o que tem que ser feito? Tem que se compreender isso aí. Enquanto não se compreender essa parte desse iluminismo britânico, que enfatiza os valores, a imaginação moral, a prática dos valores sociais, que vem tudo da religião, e aí, então, você tem uma estrutura inteira que culmina, em último estágio, culmina em uma sociedade democrática e livre. E aí, capitalista, tudo, mas aí não é o comércio, o individualismo, o materialismo, nada disso. É o comércio, as coisas são meios, né, para esses fins mais elevados. A sociedade tem que ser cristã para que haja o capitalismo, Então, como é que a União Soviética descristianizou o Ocidente e agora põe a culpa no sistema que está descristianizado? Óbvio, mas ele não funciona sem cristianismo, né? Como você tirar a gasolina do carro, o carro não anda, você culpa o carro, né? Você não botou gasolina. Quer dizer, aquilo que funciona, aquilo que tem um modo de funcionamento perfeito, e você falta alguma coisa, você tira aquilo e depois culpa o sistema, né? A esquerda sempre fez isso com o capitalismo. Tirou os valores morais, criou um capitalismo selvagem, fomentou um capitalismo selvagem, depois põe a culpa. Essa é a essência do capitalismo. Torna a coisa feia e depois diz que essa é a própria coisa, né? Isso que você acabou de falar realmente é um tema de grande interesse para nós aqui no Instituto, porque nós somos um think tank que temos justamente o foco nesse estudo, né, do papel desse imaginário, das cosmovisões simbólicas e de como isso interage com a cultura e a sociedade. É uma coisa que, infelizmente, vem passando ao largo em todas as análises políticas e que você muito bem ressaltou que isso é importante realmente. E é exatamente isso também que seu curso também propõe, que é a influência que movimentos espirituais impactam no imaginário político do século XX e no século XXI. Então, pegando o gancho nessa discussão que você acabou de levantar,
por que que esses movimentos espirituais, especificamente, eles são tão importantes para a compreensão de ideologias modernas, como o eurasianismo, o globalismo, o nazismo, nesse sentido? Pois é, o que acontece, né, se a gente for ver aí, existe uma estrutura, né? Essa estrutura de construção das ideologias, das cosmovisões, dos sistemas políticos, de tudo. E essa estrutura de construção, ela remete ao imaginário, porque isso está assim, explícito em várias estruturas tradicionais, como a própria educação, né, a educação clássica, e você vê isso em Aristóteles, e muito bem descrito, perfeitamente descrito, no trabalho do professor Olavo de Carvalho, Aristóteles em Nova Perspectiva, em que ele fala dos 4 discursos. Eu estudei bastante essa coisa dos 4 discursos por causa do meu interesse na área da comunicação, jornalismo, né? E a gente começa a ver isso aí, né? Diferente de algum tem um pessoal que conseguiu ganhar dinheiro com o curso do professor Olavo, que estudou ali as 12 camadas da personalidade, temperamento, outras coisas. Eu peguei os 4 discursos, não dá dinheiro para ninguém, só conhecimento para quem estuda. Então, mas os 4 discursos são muito importante, porque você entende que existe o poético antes do retórico. Isso já é uma coisa muito importante. E eles vêm antes do dialético. Quando você entende a história humana como uma história de que esses 4 discursos foram ao longo do tempo dividindo a prevalência como autoridade social, aí dá um novo entendimento. E isso acontece no ser humano também, na infância, no crescimento do ser humano, na educação, e é por isso que está perfeitamente descrito ali, perfeitamente utilizado e observável na educação clássica do Trivium, né, onde ele começa com uma educação imaginária, depois vai para uma questão das palavras, do uso das palavras, e só depois, então, ele vai para os princípios, estudo dos princípios abstratos. Então, por exemplo, quando a gente vê que o professor, tem uma dica que o professor deu ali, que para mim foi essencial, que eu já estava percebendo, mas não tinha as palavras para dizer, quando ele fala que o sistema do Alexandre Dugin, a ideologia do Alexandre Dugin, ela é poético-retórica. Por quê? Porque ela é retórica no sentido ideológico, é um esquema que ele explica e verbalmente ele é verossímil, né? O critério de veracidade do discurso retórico é a verossimilhança. Então, o discurso é verossímil. Mas antes disso, antes da parte verossímil, que você precisa perceber o significado das palavras, antes disso, existe o poético, que é o quê? É o imaginário, é o que aquilo te evoca. E aí, como a gente teve aí, a nossa geração toda, né, uma péssima educação, a gente tá seduzido, a gente é seduzido por imaginários dos piores possíveis, né? Então, por exemplo, é por isso que eu digo lá que tem o pessoal metaleiro, né, o pessoal que ouve black metal, eu sei porque eu vim desse meio. Eu vim desse meio black metal. E ali tem todo um imaginário que é muito fácil de levar. Primeiro que ele leva diretamente ao ocultismo, ao misticismo esotérico, a satanismo, leva diretamente a isso, não precisa nem levar realmente através da pesquisa, a pessoa ia atrás, mas ela já foi no imaginário, na estética, né? E depois, então, quando você vem com toda uma teoria e que ela se apresenta sobre essa estética, pronto, fechou. Você tem a persuasão perfeita. As palavras se encaixam e elas vêm embaladas numa estética que você gosta. Então, esse apetite estético de uma geração inteira, ele fica perfeito ali. E é por isso que o Dugin utilizou isso na década de 90 já. Só foi diferente porque a juventude era outra. Ele utilizou a estética fascista e nazista, comunista e nazista, por quê? Porque havia ali uma juventude que estava na Rússia, cansada cansada do modernismo, do ocidentalismo que estava começando a crescer na Rússia, o pouco ocidentalismo estava crescendo na Rússia, e ao mesmo tempo desejosa ali de que houvesse uma espécie de retorno a uma grandiosidade tradicional, etc, que é o tradicionalismo, que é uma coisa que ainda existe fortemente na juventude, ainda está muito forte. Então, essas crenças, e aí entra o apelo do ocultismo
que nem sempre ele é evidente nas teorias do Dugin, mas é justamente para seduzir as pessoas que acreditam que por uma sensação que é permanente na modernidade, que é a sensação gnóstica, né, de que a verdade está oculta, né? Então ele vai trazendo essas coisas e vai seduzindo as pessoas. Mas o que falta mesmo para essas pessoas, porque elas entrem nisso aí, que faz com que elas entrem nisso aí, é a falta justamente de imaginário mais ligado a essa tradição ocidental, né? E eu acho que um dos caminhos, pelo menos na questão massiva, assim, é a questão do imaginário. Só que é muito difícil, porque eu vi isso, eu conheci pessoas que entraram de cabeça no duguinismo, e tentei esclarecer através de palavras, de coisas lógicas, óbvias, verossímeis, mas não adianta, porque o imaginário estava mais forte. Uhum. Então, ele diz assim, a pessoa ouve e parece que a coisa não entra, e diz assim, não, mas isso aí, tá bom, eu entendo, mas eu acho que não é assim. Eu acho que não é por aí. Né? Então, quer dizer, o pessoal quer respostas de força. Mas respostas de força não precisa necessariamente ser nazista, satanista, né, e etc. Então, se perdeu, se desconstruiu, por exemplo, a questão da masculinidade, que se fala muito hoje em dia, né? Primeiro que é um pouco superficial você falar em masculinidade quando as pessoas estão distantes até mesmo do negócio mais profundo, que é a vida adulta, né? Se o cara quer ser homem, então você tem que ser adulto, daí você vai ver se você conseguiu ser homem. Naturalmente, vai ser natural, porque a conquista da masculinidade é justamente, e a feminilidade, no caso da mulher, é justamente o pré-requisito para a maturidade. Agora, começa a se ver a masculinidade nessa questão da Rússia, do Putin, né? O pessoal começa a ver isso aí, enquanto que o Ocidente parece uma coisa hipersensibilidade, hipersensível, etc, etc. Os caras não querem se identificar com esse estereótipo imaginário, né? E aí, se você vai ver depois tem um vídeo que eu estava tentando achar na internet, não achei, mas eu vi uma vez, legendado, do Guindo numa entrevista, ele falando que, não, essa coisa de o Ocidente é masculino e o Oriente, a Rússia, na verdade, feminino. Ele estava falando sobre a questão da passividade, da tradição, que a ideia da masculinidade, de uma individualidade, ela é profundamente, ela é uma criação ocidental e liberal, né? Então aí, né, quer dizer, não é bem assim como se imagina, né? Agora, por que o Dugin falou isso aí? Ele estava tentando fazer uma referência para aquelas pessoas que conhecem. Na época eu não me liguei, depois eu lendo as referências eu me dei conta de um negócio que a Helena Blavatsky falava, que é uma das fontes aí do Dugin, que ela falava das raças raiz da humanidade, né? E as raças mais superiores e tal, que a humanidade foi decaindo e ela precisa se reconectar. E uma dessas raças raiz, ela era andrógena. Então aí a gente vê a origem da ideologia de gênero também, né? A própria Margaret Sanger, que é a promotora do aborto e da contracepção no século XX, ela era teosofista também, ela era seguidora da Helena Blavatsky. Então a gente vê a mesma origem mítica, esotérica, tanto do nazismo quanto da ideologia de gênero e do globalismo, tudo estava ali na Helena Blavatsky. E o Dugin simplesmente resgatou esse imaginário, porque esse imaginário, criado pela Helena Blavatsky, ele é todo... A Helena Blavatsky, lendo a Helena Blavatsky, principalmente um dos livros interessantes, que tem vários livros sobre ela, né? Mas um que acho que reúne bastante coisas negativas dela, que você vê exatamente o estereótipo ali, que mais influenciou a modernidade, o Ocidente, é o Falsa Aurora, do Le Pen. O livro mostra bem. E aí você vê que a Helena Blavatsky definiu todo o modo como as pessoas, o imaginário com o qual o Ocidente encara a própria ideia de espiritualidade. Então aí está um dos grandes problemas. Então compreender essas ideias, compreender essas fontes, nos ajuda a buscar
aquilo que é diferente e aquilo que ela mesma, a própria Blavatsky, estava criticando. Então, ela tenta criticar ali, ela ataca, por exemplo, a ideia do próprio Deus como trindade, depois ela ataca o próprio Cristo como Salvador, ela coloca Lúcifer como um Salvador, simplesmente assim, né? E ela coloca, por exemplo, a ideia de que Deus de Abraão, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus tribal, com qualquer outro, e não era o Deus dos arianos, né? Eles têm outro, né? Depois eles professaram lá a religião deles ao Hitler, né? Então, quer dizer, é um negócio que, se você não compreender, nos ajuda a compreender, de certa forma, a nossa própria tradição através da negação dela. Agora, como tu estava falando aí, tem a nossa tradição ocidental, ela é riquíssima, e ela tem que ser resgatada e compreendida, né? Compreendida, que seja, inicialmente a gente acaba fazendo com nossos filtros aí atuais, mas essa tentativa de entender a origem das nossas próprias ideias, ela tem que ser permanente, né? Não, com certeza. E até aproveitando que você acabou de falar da Madame Blavatsky, realmente você nota o impacto cultural que ideias assim que, de certa maneira, são tão obscuras, né, para o senso comum, né? Ninguém conhece Madame Blavatsky, mas a gente sabe a influência que ela exerceu, por exemplo, em movimentos como a Nova Era, que é um dos grandes ideias espirituais que movem todo o imaginário do globalismo, né? Nós sabemos que, como você muito bem falou, até uma vez a respeito do curso, que o movimento da Nova Era tem como origens remotas a sociedade teosófica de Madame Blavatsky. Poderíamos explicar um pouco melhor essa ligação entre a Nova Era e Blavatsky? A Sociedade Teosófica foi criada pela Blavatsky ali por 1870, no século XIX, ali, ela criou nos Estados Unidos. A ideia basicamente foi fundada por uma ideia de revelação que ela supostamente teve de doutrinas secretas através de sábios hindus, budistas e tal, né? Depois se descobriu que, na verdade, a maior parte desse conteúdo ela leu em livros que já estavam traduzidos em alemão. Quer dizer, claro, né, os alemães estavam no século XIX até o pescoço de orientalismo, traduzindo tudo, inclusive o orientalismo deles começou por traduções, interesse pelos idiomas, e ela foi uma charlatã, na verdade, né? Tem um relatório que foi feito na Índia, pelas autoridades religiosas da época, que ela começou a aparecer por lá e fazer suas seitas lá. O pessoal fez um relatório e concluiu que ela era uma charlatã, que ela mentia, que ela enganava, que ela mentia. O professor Olavo de Carvalho dizia que ela era batedora de carteira, né? Então, assim, ela era realmente uma charlatã. Só que ela enganou muita gente, né? Ela seduziu muita gente através das coisas que ela falava, que não eram propriamente, assim, embora ela dissesse que vinha de tradições ocultas, secretas e tal, era pura negação, questionamento das religiões, em nome de um ideal que ela acreditava que viria uma religião universal, uma religião mundial. E aí, todas as outras religiões acabariam, né? E aí, então, a ideia de que todas as religiões são iguais, buscam a mesma coisa, então essa mesma coisa vai ressurgir, né? E é por isso que, como ela se utilizava de muitas coisas, por isso que a ideia da Nova Era, que é de justamente misturar crenças de todas as coisas, de todo tipo de religião, e, na verdade, nem, né, totalmente desconectado das religiões tradicionais, isso seduziu muito o Ocidente, né? E tem um livro que o título é esse, a Blavatsky, a mãe da espiritualidade moderna. Não é pouca coisa. A mulher, quem nunca ouviu falar em Blavatsky, já provavelmente repetiu coisas que estão lá nela, né? Embora, se for estudar profundamente as piores coisas dela, que são aquelas que originaram as piores atrocidades, como o nazismo, principalmente, não vai concordar, vai achar muito feio, mas estava ali, né? Então, por exemplo, quando as pessoas dizem, a pessoa não deve ter tantos filhos quantos não pode criar, não pode educar. Você estava na Blavatsky já. A pessoa tem que, como é que é? Tem que dar. Quando ela falava, ela tinha uma ideia de eugenia que começou com uma eugenia astrológica. Ela dizia que os pobres tinham que ser ensinados
de astrologia para poder calcular o nascimento dos seus filhos, para os seus filhos virem evoluídos astrologicamente, né? Então, quer dizer, a eugenia já é uma coisa que cresceu, depois teve a ideia do racismo, quando ela cria as raças raiz, a própria sociedade teosófica rejeitava todo tipo de racismo, mas isso é por quê? Porque naquela época havia o racismo biológico, e o racismo biológico é apenas uma forma de interpretar esse evolucionismo. A Blavatsky e a sua turma lá preferiam se utilizar um pouco do biológico, mas era uma questão de evolução espiritual, né? E aí parece uma coisa muito bonita. Então não é racismo, né? Mas é muito pior, porque simplesmente a pessoa, né, o próprio espiritismo tem essa raiz, né? O Allan Kardec dizia que os negros, hispânicos, árabes, as pessoas biologicamente ligadas a essa etnia, eram espíritos inferiores. Ele dizia isso aí. Então, quer dizer, é uma coisa que é biológica, é espiritual, e misturou tudo, realmente. E essas doutrinas, elas passaram pelo Ocidente como, assim, definindo os debates mesmo, né? Aí, uma outra coisa que tem que ter em mente também é que uma das vertentes mais críticas à nova era, porque aí, assim como tem o globalismo e o eurasianismo que se apresenta como remédio, tem também a nova era, que aí tem o negócio do tradicionalismo perennialista, que se coloca também como remédio de tudo isso aí, porque ele diz que é o seguinte: você não pode misturar as religiões diversas sem a sua raiz tradicional. Então você tem que ser tradicional, você tem que aderir à religião tradicional, que é nela que estão as respostas. Muito bonito, só que aí independe da religião, né? Para o cristão, me desculpe, mas é o cristianismo que é a verdade, não tem outro. Agora, para o tradicionalismo perennialista, não. De qualquer religião que você for, que seja tradicional, vai levar a verdade, porque para eles existe uma tradição primordial, né? Só que essa ideia, ela também estava na Blavatsky de uma maneira diferente. Então, a crença, só que para ela eram deuses que viviam no centro da Terra, que viviam, depois, para os nazistas, eram extraterrestres. Então, essa coisa foi caminhando de diversas formas, né? O René Guénon, que é o principal perennialista, ele criticou fortemente a Madame Blavatsky, né? Mas isso é por causa de uma estrutura dentro do gnosticismo, que é o esoterismo, que é a estrutura de iniciático e contra-iniciático, né? Ele dizia que Blavatsky era contra-iniciático. A iniciação é um negócio que daria uma iluminação para a pessoa, através de um conhecimento secreto, iluminação direta de Deus, do mundo espiritual, que essa ideia já é profundamente gnóstica, porque você já precisa de um caminho secreto de iluminação e não da própria prática da religião, é algo mais, né? Sendo que Cristo disse que não ensinou nada em segredo, então isso já está complicado. Mas aí isso é a iniciação que o Guénon recomenda. Agora, a contra-iniciação é pior ainda, é um negócio que é para a pessoa se rebaixar mesmo, né? Que é através da prática abusiva de todo tipo de espiritualidade confusa, de propósito mesmo, e abuso de uso de drogas, aquela magia sexual, aquelas coisas todas, que é a parte negra do gnosticismo, que a parte branca também não é grande coisa, mas que é o tradicionalismo. Mas a Blavatsky é da pior parte. E o grande ponto aí é que o Dugin faz parte justamente dessa linha da Blavatsky. Ele deu quando o Hitler apareceu com a suástica virada para o lado direito, para o lado esquerdo, ele deu o sinal para o mundo esotérico de que ele estava fechando com o caminho da mão esquerda, que seria essa contra-iniciação. E o Dugin, quando aparece com o símbolo dele, a estrela do caos, que é o símbolo da bandeira eurasianista, né? Ele dá o sinal claro de que ele também fez isso, essa opção. E por isso que ele começou como tradicionalista, guénoniano, e hoje ele passou a ser odiado por eles, por causa dessa opção que ele tomou de adesão a dessas crenças autocontraditórias, propositalmente, para fins o quê? Fins políticos, que é o Império Russo. E essa coisa de você pegar um fim material, político, humano, imanente, e se utilizar de todo tipo de mito esotérico, isso não é uma prática política, isso é uma prática esotérica de contra-iniciação, que foi descrita pelo Aleister Crowley, chamada Chaos Magic, magia do caos.
Então o Dugin deu o sinal para todo mundo, menos o pessoal conservador ainda cai nessa aí. Mas a única maneira do pessoal conservador se livrar disso aí, que eles encontram, é dizer assim, o Dugin não é tão influente assim, Putin, lá para o Putin. Não é assim, o cara ficou muito feio ficar ao lado do Dugin. Então, é tão feio ficar ao lado do Dugin que o Putin mesmo faz de tudo para se desvencilhar. Mas se você vai ver, existe os oligarcas russos que financiam o Dugin são amigos do Putin. Um deles, inclusive, compartilha com o Putin o mesmo diretor espiritual, que é um padre russo lá, um padre ortodoxo lá, que são todos da igreja ortodoxa. O Dugin estava na igreja ortodoxa, foi rejeitado por causa das suas duginices, né? E foi para aquela seita dos velhos crentes, que não sei se é a mesma do Tolstói, mas foi uma que é mais ortodoxa ainda, que ela é contra algumas reformas que foram feitas, reformas litúrgicas que foram feitas no século XV, XVI, XVII, na verdade. Então, tem tudo isso aí, né? É uma questão complexa, um jogo de xadrez aí, complicadíssimo, que a última coisa que os conservadores ou cristãos têm que fazer é tomar o lado de um desses aí, né? Um ponto mencionado por você é que esse misticismo da Blavatsky, ela seria o ponto de contato dessas ideologias políticas diversas, que vão do eurasionismo, o nazismo, o globalismo. Então, assim, na sua visão, qual seria exatamente esse núcleo comum dessa espiritualidade que levaria a essas ideologias totalitárias, né? O que há que leva nisso? Eu acho, pode ser que eu estou sempre pesquisando essas coisas, mas assim, eu acho que, baseado no que o professor falou, explicou do duginismo, e baseado no que eu tenho lido da Nova Era e também da questão russa e tal, o que está por trás disso aí, o que une tudo isso aí, é o messianismo que surgiu no século XIX. Porque esse messianismo, ele é russo, havia um messianismo russo evidente na história russa inteira, e a coisa foi uma bola de neve crescendo. A própria Revolução Russa foi uma expressão desse messianismo. Né? Por que a Rússia fez a União Soviética e espalhou partidos comunistas por todo o mundo? Né? E esse messianismo também levou ao nazismo. Esse messianismo de base cientificista, também, a partir do evolucionismo, também levou à eugenia, também levou ao globalismo, também levou à Fundação Ford se espalhar pelo mundo, falando em racismo e levando ao mundo uma noção de raça, uma visão de raça. A esquerda fazia muito essa crítica até pouco tempo, antes de começar a ganhar dinheiro da Fundação Ford. Eles criticavam fortemente a Fundação Ford porque ela importava uma noção de raça norte-americana. E que noção de raça é essa? É da década de 20, é a do próprio Henry Ford, que apoiou o nazismo. Aí você fala, mas eles são contra o racismo, são contra a discriminação. Sim, porque eles consideram algumas raças superiores que outras. Então, por isso, tem que compensar através de políticas afirmativas, etc, etc. Então, ele tem uma ideia de raça que é profundamente eugênica e racista, e por isso que eles são a favor, são contra o racismo, muito bonito, financiam todo o negócio contra o racismo, e ao mesmo tempo financiam o aborto. Então, é uma coisa, o aborto eugênico, né, e tal. Aborto em qualquer situação, e a gente sabe que nos Estados Unidos as clínicas de aborto estão localizadas nos bairros negros. Então, também porque acontece o seguinte, esse messianismo que eu estou falando, que seria o núcleo de tudo, ele aparece na Blavatsky por causa das raças raiz, mas ele já estava antes por causa do darwinismo, as especulações vindas do darwinismo. E aí, darwinismo social, próprio biológico e tal. O Hatzel, também, Frederick Hatzel, que era da geografia, ele criou também a ideia do determinismo geográfico. Então, estava totalmente baseado nessa questão da ideia de raça. E isso foi se fortalecendo. Agora, quando a Blavatsky fala, e aí ela fala, essa ideia de messianismo, ela fala que virá uma nova raça que vai ser a raça que vai unir com as raças anteriores superiores. Para ela falava dos arianos, ela mencionou várias vezes isso e tal. E aí ela foi a fundadora da religião seguinte, ali na Alemanha, que foi a ariosofia, que deu origem ao nazismo. E, ao mesmo tempo, ela fundamentou a questão do messianismo russo.
O Rudolf Steiner, também outro teosofista, tem uma história no início do século 1905, ele fez uma série de palestras que ele dizia que surgiria uma nova, não era uma nova raça, era uma nova elite espiritual. E essa elite espiritual viria, que espalharia a iluminação por todo o mundo. Não falou em cristianismo, nada, iluminação. E ele dizia que isso teria origem na Rússia, 1905. O Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, o cara das escolas Waldorf, né? Ele era discípulo da Blavatsky, ele dizia isso aí. E depois você tem a Margaret Sanger, que era a mãe do aborto, como a gente chama, né? Ela é também teosofista, foi repudiada pela teosofia, porque a teosofia repudiava qualquer coisa racista, mas principalmente porque ela dizia que essa nova raça não viria na Alemanha nem na Rússia, viria nos Estados Unidos. Então aí tem ainda hoje, né, a Margaret Sanger é louvada pelas feministas por ter fundado a Planned Parenthood, a maior clínica de aborto no mundo. Então a gente liga os pontos, né? Eu acredito que essa ideia de um messianismo é o principal ponto que une essas doutrinas todas. A nova era também tem o messianismo, eles falam na era de Aquário, né? E ambientalismo, de certa forma, tem a ideia de um controle total da natureza. Bom, essa coisa da vida saudável, tem tudo a ver com esse orientalismo tipicamente ocidental moderno, né? Que estava lá na Alemanha já no século XIX. E basicamente, eu acho que esse messianismo tem tudo para ser, se não tem tudo para ser o ponto de encontro de todos eles aí. Não, realmente é algo bastante complexo, né? Mas você consegue identificar bem, apesar da divergência da aparente, né, visível, você nota esse núcleo exatamente do messianismo político, que é algo que até o Eric Voegelin, só para puxar um pouco o gancho, menciona como a raiz, né, dessa imanentização do escatom, né? Você tentar trazer o reino celeste para o mundo terreno, né? Você criar uma sociedade perfeita. E chega a ser até nítido, né, curioso, como é que essa espiritualidade moderna, ela acaba se diferindo, né, dessa espiritualidade tradicional nesse sentido, porque ela abraça essa imanentização do escatom nesse sentido, né? É isso mesmo? Exatamente. O Eric Voegelin é que dá a principal, assim, acho que o Eric Voegelin é o cara que economiza uma série de outras leituras, né? Ele vai no ponto. Essa questão da monetização do escatom o melhor conceito, e inclusive esse conceito é muito utilizado, fazendo pesquisas aqui, eu costumo fazer pesquisas assim, né? Eu pesquiso, quando eu não tenho nada sobre o assunto, eu vou no Wikipedia, eu vejo as fontes que eles põem lá embaixo, vou atrás do livro, leio uma coisa, leio outra, e outra fonte importante, que é interessante também, às vezes, quando você não encontra os livros de referência sobre um assunto, é pesquisas acadêmicas, né? E você vê muitas pesquisas acadêmicas sobre o Eric Voegelin, sobre, por exemplo, quando ele fala da origem da mentalidade revolucionária, né, que sai do próprio cristianismo, né? Então, e que está presente aí na Nova Era, está presente assim, sai do cristianismo e inicialmente são as heresias e tal, e quando vem a modernidade, isso se espalha por toda a cultura, né? Desde as ordens maçônicas até todo tipo de sociedade secreta e toda essa confusão, né? Uhum. E essas sociedades secretas, eu acho que tem até um elemento que você muito bem falou, a questão da contra-iniciação, né? Que é algo até muito falado pelo René Guénon, que esses movimentos esotéricos ocidentais se distinguiriam desses outros orientais por causa desse fenômeno da contra-iniciação, que seria essa corrupção, esse desvio das práticas iniciáticas dos movimentos tradicionais e genuínos. Então, você mencionou bem essa questão do Aleister Crowley, dessas seitas ocultistas satânicas. Aí entraria também nessa questão do black metal, né, que você também acabou de mencionar, né, que esse é um ponto relevante. Você tem uma presença forte desse imaginário simbólico
dessa estética musical nesses movimentos eurasianos, que é o black metal. Você poderia explicar um pouco melhor isso, essa questão dessa relação desse ocultismo contra-iniciático, o black metal e o eurasianismo? Sim, eu acho que isso aí tem, assim, tanto a ver. Eu tive imerso nisso aí, assim, talvez até eu tive imerso mais na cultura metaleira em geral, por mais tempo, 20 anos, por aí. Mas, no final, é que eu me aproximei mais da questão do black metal, até por uma questão, nem era tanto porque eu curtia, eu acho que é por isso que eu consigo visualizar até com uma certa distância. Eu nunca gostei muito. Achava esteticamente interessante, porque era uma coisa forte, né? E agora, aí como eu toquei, a gente teve uma banda, eu e meu irmão tive uma banda, a gente chegou a viajar pelo estado, fizemos um turnê, então conheceu muita gente desse meio, e a gente encontrou um meio de crescer dentro do cenário metaleiro, justamente através desse rótulo black metal. Por quê? Porque é um rótulo que você tem aí metaleiros de todo gênero, né? Heavy metal tradicional, todo tipo de metal, mas o black metal, especialmente, ele é muito unido internacionalmente. Ele tem uma união e uma estrutura toda internacional muito forte, né? Porque, não sei por que exatamente, mas assim, principalmente no norte da Europa, né? O black metal escandinavo é o de referência, é o que veio, inclusive é engraçado você ver bandas assim, daqui do Brasil, né? Principalmente brasileiras, as pessoas tipicamente brasileiras, né? O cara lá da Bahia, lá, enaltecendo a Escandinávia. Mas assim, e a gente eu quis criar uma coisa meio adaptada para o Brasil. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a ver que essa estética levava a isso aí, especialmente aqui em Santa Catarina, né, onde tem também ali, sempre teve células neonazistas, embora não fosse, né, células é o nome usado hoje como se fosse assim uns grupos perigosos, isso é medo de retardado. Na verdade, o neonazismo sempre foi um reduto de pessoas assim com problemas mentais mesmo, que nem eram levados a sério, porque eles não vão fazer nada, não era pessoa, fora lá os carecas do ABC que espancavam as pessoas na rua, no sul do Brasil aqui é um pessoal aficionado, que ficava lendo ali os protocolos do Sábado de Sião, um pessoal totalmente perdido, que não tinha função política nenhuma, não tinha nada de político, nem de cultural, não tinha nada, até porque o nazismo deles era uma adoração de coisas do século passado, que não tinha conexão com nada que existia. Mas com o eurasianismo, esses neonazistas ganharam uma relevância, porque eles começaram a ver, bom, e você vê ali grupos que antes usavam suásticas, agora usam outros símbolos, procuram símbolos mais regionais, não, vamos enaltecer o nosso povinho aqui. Então, que é porque a quarta teoria política, ela dá exatamente essa caixa de ferramentas para a pessoa fazer isso aí. E no meio do black metal eu percebi que isso tinha muito a ver, primeiro porque começava com um enaltecimento do neopaganismo. É anticristão, porque o black metal, na verdade, começa com, assim como o metal mais extremo, começa com esse negócio satânico, né? Só que a partir do esse satanismo ele vai se desenvolvendo e algumas pessoas ali começam a perceber que, porra, mas a gente está praticando o negócio, a gente está cultuando uma estética que é totalmente baseada na pura negação do cristianismo. Nós estamos dando muita moral para o cristianismo. Então vamos fazer um negócio, vamos procurar um negócio o que existia antes do cristianismo. Aí começa a vir o neopaganismo. Eu li muita coisa do neopaganismo, me interessei por essas coisas durante muito tempo. E então começa a ver isso aí. Isso foi um motivo de uma briga que aconteceu entre dois membros de uma banda lá da Noruega, que é o Burzum, que é a banda, talvez, acho que que tem mais ligação com a estética do Dugin. E não é por acaso que o Dugin tem uma foto com um dos membros do Nova Resistência, que ele tá com o rapaz brasileiro estava com a camiseta do Burzum. E o Varg Vikernes, que é o cara lá, inclusive foi preso porque matou o amigo. Um era satanista, outro era pagão. Esse foi o motivo de briga que ele levou o neopagão a matar o amiguinho. E também, depois foi acusado também de queimar várias igrejas na Noruega. Inclusive, a capa de um dos CDs dele é uma igreja pegando fogo. Não sei se não é que ele mesmo queimou. Mas a questão é que esses são movimentos jovens que
são profundamente seduzidos pela estética neopagã. A estética começa com a estética anticristã, que parte da própria estética cristã, e depois a estética neopagã. E isso tem íntima ligação com todo o movimento Nova Era. Tem tudo a ver com o movimento Nova Era. Então, o Dugin é uma cria do movimento Nova Era. Se você for perguntar para ele, ele vai dizer, sim, mas eu tenho que partir de alguma coisa para voltar para a tradição, né? É claro. Então, quer dizer, esse pessoal, então, é assim, eles vivem ali na sua... no seu imaginário, eles estão ali com aquelas barbonas, são mujiks, eles gostariam de ser mujiks, né, aqueles camponeses russos lá defendendo com família numerosa, no campo, como emiches russos, né, e aquele tradicionalismo todo, então, enquanto, na verdade, são jovens solitários num apartamento, consumindo pornografia, jogos de videogame, jogos de RPG, ouvindo black metal, e ali vociferando contra o Ocidente, contra o mundo moderno, que, na verdade, é nada mais, nada menos que contra a sua família, ou de pais separados, ou de pai que não entende a mãe, que não entende o outro, não entende os filhos, ou que colocaram numa escola católica demais e ele se revoltou. Então, revoltado com a avó, né? E aí o que acontece é que o Dugin fala claramente isso numa palestra que ele deu no Brasil, em Curitiba, em 2012, ali pouco depois do debate. E ele diz o seguinte, ele diz, todos que estão revoltados com alguma coisa estão conosco. Então é óbvio, a colheita do Dugin ela é feita nessa plantação, essa enorme plantação de revoltados, de insatisfeitos com a modernidade. Né? E, quer dizer, são pessoas imaturas que não conseguiram compreender a própria circunstância e preferem destruí-la. Né? E essa destruição, esse é um dos caminhos propostos pelo Dugin, a destruição. E a destruição tem tudo a ver com a contra-iniciação, porque é justamente o caminho, enquanto que existe um caminho gnóstico, esotérico da ascese, da iluminação e tal, existe um outro caminho, é a ascese por quê? Porque é a negação total do mundo, que o mundo é mau, então você nega ele totalmente. Né? A escola tradicionalista, ela vai por essa linha, negação do mundo. Depois, agora vamos negar o mundo de outra maneira, como? Destruindo. Então aí entra abuso de drogas, de todo tipo de coisa, e principalmente ideologias políticas revolucionárias, né? Que parte da destruição daquilo que existe. Então, você vê nos grupos duguinistas aí afirmações contundentes. Olha, o Ocidente precisa de destruição, precisa de um holocausto. E não é à toa que o Dugin fala assim, que o mundo unipolar dos Estados Unidos, do Ocidente, a degradação do Ocidente, aconteceu porque acabou o fascismo, acabou o comunismo, e não tinha mais um regime de força que oferecesse um espelhamento, oferecesse um outro, né? Digamos assim. O Ocidente ficou sem um outro. Este outro, então, ele vem oferecer, que é esses regimes todos, que ele aceita todo tipo de regime, desde que seja anti-americano. Sim, e isso é realmente importante de ser analisado hoje em dia, né? Então, bom, estamos chegando aqui na reta final, né, do nosso podcast, então foram excelentes considerações que foram feitas aqui. Eu quero passar agora para a próxima pergunta aqui, sobre a questão, assim, dado o conhecimento, né, que você transmitiu, né, nessa relação entre esoterismo tradicional, as suas relações com as ideologias políticas, você mencionou também essa questão do Eric Voegelin sobre do messianismo, da Blavatsky. Você poderia nos mencionar, recomendar alguma literatura, obras em que a gente possa pesquisar sobre essa questão mais a fundo? Olha, tem várias coisas, né? Tem muitas coisas. Eu fico pesquisando, às vezes, assim, tantas obras, tantos livros, é difícil de dar um ou dois, assim. Mas eu acho que, sobre tudo isso que a gente falou aqui, o livro que realmente resume bastante e dá um ponto de partida é o do professor Olavo, O Debate com o Ensino do Gui, porque tem uma parte ali que ele explica sobre no final do livro, em que ele explica as raízes do pensamento do Dugin, que só aquela parte ali vai servir para
a se expandir ali uma pesquisa que não para mais, né? Aí você vai entender, por exemplo, sobre a questão da nova era, né? Sobre a questão da nova era do tradicionalismo, né? Porque eu acho que são duas. Uma leitura importante também é o artigo do professor Olavo de Carvalho, intitulado As Garras da Esfinge, se não me engano, que ele fala sobre essa distinção entre o tradicionalismo guénoniano e a nova era. Como que a nova era, muitas vezes, ela é a isca para o tradicionalismo. Por que isca? Porque a pessoa vai lá, ela vê, ela está buscando uma iluminação, está buscando uma coisa espiritual que ela não sabe o que é. Está totalmente desarraigada de qualquer tradição, como todos estão no Ocidente, ou se sente, né, assim, e aí começa a procurar. E aí começa a achar um pouquinho de cada religião e vai misturando, daqui a pouco ela percebe que aquilo não é o suficiente e ela vai entrando, e aí ela resolve, então, praticar uma religião. Quando ela começa a praticar uma religião de forma tradicional, ela vai buscar as raízes dessa tradição. E se ela quiser se aprofundar com aquela mentalidade nova era, que é uma mentalidade gnóstica, ela vai cair numa tarica, né, que o professor Olavo de Carvalho explicava, que é, na verdade, quase sempre são centros assim que ensinam tradições de várias religiões, que ensinam, principalmente de várias religiões, para guiar as pessoas a praticar suas próprias religiões de maneira tradicional. Mas o fundo dessa tradição, ele é islâmico, porque isso foi assim que o Guénon construiu a base dessas taricas, né? Então, quase sempre esses grupos, eles fazem a pessoa concluir que o islamismo é a religião mais tradicional que existe, né? Porque o Guénon acreditava que o islamismo era o que melhor apresentava essa distinção entre exotérico e esotérico, a parte aberta e a parte fechada. O cristianismo não tem isso, né? Então, você pode ter mais conhecimento ou menos conhecimento sobre a tradição cristã, mas ele não vai, não é assim, você precisa fazer uma iniciação especial para você ter mais conhecimento. Não é assim. E também esse conhecimento não né, é um conhecimento intelectual, você vai buscando, e claro, existe a prática da oração que vai te abrir portas através do Espírito Santo, mas é uma coisa que é dada a todos. Uhum. Então, as leituras principais, então, eu acho que seriam essas. Claro que tem muita coisa, muita coisa. No meu curso, o curso já está aberto para inscrição, inclusive, e vai ficar aberto aí essa semana. E eu estou oferecendo em cada aula um PDF com as fontes bibliográficas. E ao final eu vou dar um PDF maior com todas, reunir todas, né? Eu ainda estou gravando, vou gravar, pretendo terminar de gravar ainda essa semana, e aí e a ideia é justamente apresentar a origem do globalismo através de vários intelectuais, vários autores ocultistas, místicos ou intelectuais, filósofos que escreveram, que influenciaram, e no final, e depois a origem do eurasianismo. Mas antes disso, eu ainda fiz uma introdução que é sobre a origem esotérica e mística da própria mentalidade revolucionária, nos moldes que o professor Olavo de Carvalho delimita. E ao final, então, o eurasianismo, e aí, para compreender bem, com mais profundidade, essas fontes, porque é o esforço que o professor pediu para todos fazerem, né? O esforço de compreender as origens das próprias ideias, não só as próprias ideias no sentido de eu defendo isso, às vezes não é uma ideia sua, mas é uma ideia que você tem na cabeça e você, bom, isso aí não questiono. Mas para um pouquinho, de onde veio isso? Né? Então, porque aquelas ideias que você tem opinião, você pode pensar a respeito. Agora, aquelas que você não tem, que você simplesmente passa reto, né? Principalmente quando você está buscando, né, uma espiritualidade, buscando a verdade, estudando, pesquisando sobre assuntos. Tem automatismos que vêm para a gente de diversas fontes, né? Então, e aí sobre Nova Era, eu acho que o Falsa Aurora, do Li Pen, é um livro indispensável, né? Um livro que parece ser muito bom, mas é bom, mas não é assim tanto para essa questão, sobre esse assunto, é A Fé Revolucionária, do James Billington. É um livro bom, assim, mas ele trata o termo fé revolucionária. Eu comprei porque achei que ele fosse falar sobre a questão mística, espiritual, mas não fala, ele fala muito pouco, e o termo fé revolucionária é mais como uma analogia do que como uma... ele tenta mostrar o quanto que os revolucionários professam aquilo como se fosse uma religião, mas sempre fizeram assim. Mas ele nem sempre dá as origens ocultistas, dá pouca coisa, mas tem alguma coisa, mas não é muito.
E depois, eu acho que seria isso, claro, o livro do Dugin, a teoria política, eu acho que é essencial para entender a caixinha de ferramentas que ele propõe ali. E ali tem trechos que qualquer conservador que for ler esse livro não vai cair no engodo. Né? E qual é o risco, como eu falei, o risco de os conservadores entrarem nisso aí, que é o motivo que eu estou dando o curso e é uma coisa que eu queria deixar como um alerta aí. Que provavelmente a pessoa está muito preocupado aí com a direita na política e tal, mas tem pouquíssimas chances disso persistir. O que vai acontecer no Brasil nas próximas eleições provavelmente é uma disputa entre a esquerda globalista e a esquerda nacionalista, que vai ser justamente essa nacionalista unida a esse globalismo, né? A esse duguinismo. Então, isso é uma possibilidade muito grande, e aí, claro, que essa esquerda nacionalista vai estar unida a uma certa direita, né? Uma com as suas complexidades ali de uma infiltração neofascista muito evidente, mas vai ser o que provavelmente a grande briga é para colocar esse... Aí você tem aí o PDT, principalmente, né? E você tem diversos nomes que estão surgindo no Brasil, que estão se fortalecendo entre os jovens insatisfeitos com a esquerda e com o Ocidente. Entre eles você tem o Aldo Rebelo, né? Que ele criou agora, ele publicou um livro chamado O Quinto Movimento, e nesse livro ele tenta, embora ele não entre muito nessas questões esotéricas, nada disso, mas na questão mais econômica e política, ele tenta propor um novo ciclo ao Brasil. É uma parte bem política e econômica, mas que o pessoal do Nova Resistência já escolheu, já elegeu como a plataforma deles. Né? E ele tem contato ali com, imagina, o Aldo Rebelo já foi ministro da Defesa, ele tem contato muito próximo com militares. Então, possivelmente, a gente vai ver aí os nossos militares acrescentando ao positivismo deles novas ideias. Bom, conversei aqui com o Christian de Rosa, que é organizador do site Estudos Nacionais e jornalista. Então, eu agradeço enormemente pela disponibilidade, pela participação. Tem o seu curso está em processo de inscrição, né? Então é isso. Se quiser falar um pouco mais sobre ele, em considerações finais. Quem quiser, se tiver interesse, pode procurar ali no meu canal do Instagram, né, que eu estou disponibilizando sempre o link, mas se não tiver o link da inscrição, tem o link do meu canal do Telegram, e é lá que eu tenho o meu grupo geral, e tem um outro grupo que é só para o curso, para os interessados no curso sobre as raízes espirituais do globalismo, do eurasianismo, e lá tem fixado no grupo o link para inscrição, e vai permanecer ainda por alguns dias. Eu que agradeço e estamos sempre abertos para futuras conversas. Então, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado,